Retomando, gente, o empregado aprendiz que não tenha concluído ainda o ensino médio, ele vai precisar destinar parte da jornada dele para a escola, certo? Para o aprendizado normal, parte da jornada dele para o programa de aprendizagem, parte teórica, que vai ser, por exemplo, no SESI, SESC, e parte da jornada dele ele vai aplicar na prática na empresa, tá certo? É onde vai ser desenvolvida a parte prática do trabalho dele, né? E aí é isso que mais interessa pra gente, porque é a parte que é regulamentada efetivamente pela CLT no que tange a questão da relação de trabalho, né? A relação entre empresa e esse empregado, tá certo? Se a localidade não tiver ensino médio, né? Tem muito interior ainda que não tem escolas de ensino médio, a exigência é apenas do ensino fundamental, tá certo? O empregado que já tiver concluído o ensino médio, ou nessas localidades que não tem ensino médio, se ele já tiver concluído o ensino fundamental, aí ele não vai ter a necessidade de estar matriculado em escola, tá certo? A jornada dele vai se dividir entre a parte que ele faz a parte teórica e a parte que ele faz a prática na empresa, tá? Em relação à remuneração, é garantido a esse empregado o salário mínimo, tá certo? O empregado aprendiz não pode receber menos que o salário mínimo. Em relação à duração, o salário mínimo hora, tá certo, gente? Tô falando do salário mínimo hora. Em relação à duração do contrato de aprendizagem, seria o próximo tópico, não pode ultrapassar 2 anos, exceto, como eu falei, o deficiente, porque aí o contrato pode ser por prazo indeterminado, tá? Em relação à obrigatoriedade, tá lá no artigo 429 da CLT, que empresas precisam contratar aprendizes, é obrigatório ou não é obrigatório, como é que fica isso? É o seguinte, empresas de qualquer natureza, tá certo? A partir de 7 empregados precisam contratar aprendizes. Estão excluídas o que nessa obrigatoriedade? Empresas que não tenham fins lucrativos, né? Entidades sem fins lucrativos, também empresas de pequeno porte ou microempresas, tá certo? Que podem contratar, mas que não são obrigadas. De resto, gente, uma empresa comum com mais de 7 empregados deverá contratar o percentual de equivalente a 5% no mínimo, tá certo? E 15% no máximo, tá? Em relação aos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. E aí, se por acaso a conta desse percentual resultar em fração, né? É contada a fração, darão lugar à admissão de um aprendiz, tá certo? Em caso de fração. Passando para frente, em relação aos programas de aprendizagem. Então, lá no artigo 430 da CLT, tá? Os serviços nacionais de aprendizagem, que podem ser oferecidos, por exemplo, pelo SESC, SESI, SENAI, etc. Se eles não tiverem capacidade suficiente para albergar, para abranger, né? Todos os empregados interessados, todos os jovens aprendizes inscritos, esses cursos podem ser ofertados também por escolas técnicas, tá certo? Outras entidades sem fins lucrativos, ligadas à Secretaria Municipal ou Conselho Municipal de Criança e Adolescente, e ainda na área do esporte, né? Entidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto, isso está lá no artigo 430. São entidades que deverão, né, ter uma estrutura adequada para a realização de cursos, a parte teórica, né, desses cursos, e deverão fiscalizar a questão da frequência do empregado, etc. O empregador precisa pagar por esse curso? Não. O empregador não paga mais por esse curso que o empregado faz nesses programas de aprendizagem, certo? Na verdade, parte do tributo que os empregadores pagam em relação à folha de salário dos empregados, parte desse tributo já é destinada ao Sistema S, né? E já financia de forma indireta esses programas de aprendizagem. Mas o que eu tô querendo dizer é que
o empregador ele não precisa financiar essas horas que o empregado passa no curso, tá? O empregado ele só paga efetivamente, o empregador, desculpa, só paga efetivamente as horas que o empregado estiver trabalhando na empresa, tá certo? O que mais? Em relação à vedação da prorrogação de jornada, a duração da jornada do empregado aprendiz, ela é de no máximo 6 horas, tá certo? Alguns empregadores preferem contratar 4 horas, por exemplo, na Unifor, os aprendizes são contratados para 4 horas. O máximo que pode haver é o aprendiz trabalhar 6 horas na empresa. E esse limite ele pode ser estendido, essa é a regra geral de 6 horas, né? Esse limite pode ser estendido até 8 horas, tá certo? Para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nessa jornada de 8 horas tiverem inclusas as horas que ele está fazendo o curso teórico lá no programa de aprendizagem, tá certo? E é vedada a prorrogação e compensação de jornada, e não tem exceção, certo? A gente viu que para os menores, sem ser em contratos de aprendizagem, o menor, né, entre 16 e 18, é possível a prorrogação de jornada, se for em esquema de banco de horas e tudo. Para cá, para a aprendizagem, não há exceção, tá? Em relação à extinção do contrato de aprendizagem, quando é que o empregador poderá extinguir o contrato com o aprendiz? Primeiro, a condição normal é se completar 24 anos ou o prazo do contrato acabar, o prazo de 2 anos, tá certo? E aí vai ser o que acontecer primeiro, né? Os 24 anos ou o prazo normal do contrato se extinguir de 2 anos. Mas ainda, gente, é possível que o empregado tenha cometido uma falta grave. Ele vai poder, né, extinguir o contrato de trabalho, se o empregador vai poder extinguir o contrato de trabalho caso o empregado cometa uma falta grave. Ou se ficar comprovado que o empregado não está comparecendo à escola, tá certo? Ele foi reprovado naquele ano na escola. Eu não tô falando no curso de aprendizagem, não, tô falando na escola mesmo. Ele precisa estar frequentando a escola, exceto se ele já tiver concluído, como eu falei, o ensino médio, né? Ou nas localidades que não tem o ensino médio, o ensino fundamental. Mas se ele estiver na escola ainda, ele precisa estar frequentando a escola. E se ele não frequentar a escola e for reprovado naquele ano, é um motivo para a extinção do contrato de aprendizagem dele. Além disso, se o empregado não tiver dando resultado, né, se ele for inapto para aquela atividade, se ele realmente não produzir resultado, ou pela própria iniciativa do empregado, também é possível a extinção deste contrato de trabalho, tá certo? Bom, e passados os 2 anos, imagine que o empregado passou 2 anos nesse contrato de aprendizagem e a empresa gostou desse empregado. Pode ficar depois? Pode, tá certo? Aí como é que faz? Acabou os 2 anos de empresa, acabou os 2 anos do contrato por prazo determinado, esse empregador e esse empregado podem firmar um novo contrato de trabalho, tá certo? Mas aí já não vai ser mais um contrato de aprendizagem. Vai ter anotação na CLT, na CTPS, vai ter anotação na CTPS do contrato de aprendizagem, aí ele se extingue e a partir daquela data se inicia um contrato de trabalho ordinário, né? Um contrato de trabalho normal. Se for, lembrando, se o empregado aprendiz, né, que acabou os 2 anos de empresa, ainda não tiver 18 anos, é naquelas condições que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Precisa da anuência dos pais, ou então, se ele já foi emancipado, ele pode ele mesmo firmar o contrato de trabalho. Ou se já for uma pessoa maior de idade, vai firmar o contrato de trabalho nos moldes normais da CLT, tá certo? O fato é que, acabando o contrato de aprendizagem, se a empresa tiver interesse em continuar com aquele empregado, é só extinguir o contrato de aprendizagem, anotar na CTPS e a partir daí firmar um novo contrato de trabalho, agora por prazo indeterminado, tá certo? Em relação ao FGTS, o FGTS do aprendiz é com a alíquota de 2%, tá certo? Em cima da remuneração
desse empregado. Para os empregados normais, ou que não sejam de aprendizagem, é de 8%, tá certo? Isso aí é um incentivo para que as empresas contratem, né, aprendizes, porque vai ter esse ônus menor, né? O FGTS é só de 2%, enquanto durar o contrato de aprendizagem. E ainda uma outra diferença é em relação à gestante, gente. A gestante, né? Lembra que a gente viu que a estabilidade da gestante, ela prevalece em relação a contratos por prazo determinado, né? Exceto o contrato de aprendizagem, tá certo? Se a gente tiver uma gestante em contrato de aprendizagem, de acordo com a maioria da doutrina, vai valer o termo do contrato de aprendizagem ou a idade dela, tá certo? Ou seja, a estabilidade, né, que a gente sabe que ela vai de até 5 meses após o parto, ela não vai ser aplicada caso seja um contrato de aprendizagem, ou seja, quer dizer, a estabilidade ela só vai valer até a empregada completar 24 anos ou até o fim desse contrato de 2 anos. Aqui não vai ser aplicada a regra que eu falei nas outras aulas de que a estabilidade da gestante prevalece sobre contratos por prazo determinado. Tá certo, gente? Então, essas eram as principais considerações sobre os contratos de aprendizagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, mandar torpedo ou mesmo comentar aí eu vou postar o vídeo, né? Tem uns comentários que você pode fazer e eu tiro as dúvidas assim que possível, tá certo? E aí eu vou postar um novo vídeo começando a unidade 3, Segurança e Medicina do Trabalho, tá certo? Boa tarde e até mais.